Agora tá. Então, o paradigma, então, é um padrão, um modelo. Então, voltando ao exemplo lá do pessoal, de quando surgiu o cara lá com a bermuda. Quando ele surgiu com a bermuda, todo mundo deve ter falado, nossa, que é isso? Que loucura é essa? O cara tá usando uma calça cortada no meio, alguma coisa assim. Só que daí eles começaram a ver que em cidades tropicais ou lugares que tem mais tropicais, muda-se o padrão, ou muda-se o modelo que é usado. Então muda-se o paradigma, tá? Por isso que a gente fala de quebrar um paradigma, quebrar um protocolo. Então a gente quebra o padrão e começa a mudar essa situação, tá? Então, quando a gente está indo contra o padrão adotado por uma sociedade, ou mesmo para a ciência, ou qualquer outro padrão, a gente fala de quebra de paradigma. Então, durante toda a história da ciência aí, os homens procuraram vão quebrar o paradigma aqui também, tá? Esse negócio de homem buscou pela nossa nova situação, aí não existe mais homens e mulheres, né? Não existe mais esse ah, ser que todo mundo coloca como o homem, o ser humano, tá? Que pode ser homem, mulher, sem essa colocação de gênero aí, né? Então, nessa situação aí, o ser humano buscou sempre explicar os fenômenos observados e a padronização da apresentação desses resultados. Aí veio a necessidade de organizar as ideias, tá? Daí teve as descobertas de um modelo que enquadra com explicação de fenômenos e assim por diante, tá? Então, para se formar os paradigmas que existem hoje, nós tivemos um registro na história lá desde os primeiros estágios da ciência, o pessoal fazendo observações, experimentações, tentando estabelecer métodos científicos para que se pudesse explicar os fenômenos. Isso até hoje, né, gente? É uma busca constante de paradigmas, tá? O, o- Deixa eu ver se fala para frente, eu vou dar spoiler. Mas se meu computador se mexer. Bom, se ele não falar aqui, eu falo. Então, essa organização de teoria aí, metodologias e resultados sempre foi fundamental para a nossa ciência, tá? Então, vamos lá. Não só a gente cria novas paradigmas sempre, mas também a gente pode contestar outros tipos de paradigmas, tá? Temos essa situação aí de falar, mas eu acho que não funciona. Vou colocar um exemplo, quem estava ouvindo aí a minha conversa com o Arnaldo aí, ele falou que vai conversar, tem algumas ideias novas, tal, para o supermercado. Se a sua ideia for acatada, Arnaldo, se tiver uma aceitação e seu gerente falar, legal, vamos colocar em testes, e a ideia for para frente, você vai estar quebrando um paradigma de mercados, tá? Que é a pessoa conseguir identificar se tem o produto ou não que ela possa comprar, ou seja, ela vai estar economizando tempo, dinheiro, transporte. Mais uma situação, nos dias de hoje, como nós temos a nossa pandemia aí, seria o ideal para a pessoa não ter que se deslocar sem necessidade e correr o risco de contrair uma doença gravíssima simplesmente para saber se tem um produto lá, tá? Então, isso seria um paradigma, tá? Então, é tipo assim, seria uma quebra, talvez, de paradigma de alguma ideia que já tem rolando no supermercado, porque vai quebrar uma situação deles, porém, um novo paradigma que a gente está passando.
Tudo que está acontecendo no mundo hoje, gente, veio para a gente parar para pensar um pouco e entender tudo o que está acontecendo, tá? Ah, a gente fala que depois de grandes acontecimentos ou grandes tragédias, como está acontecendo, a gente se levanta bem mais forte, tá? Isso é real, porque tudo hoje que a gente está vivendo, confinado, em situações, a gente está vendo todas as dificuldades que a gente tem, né? Para para poder voltar à nossa vida normal, né? Então, o que vai acontecer? Alguém vai ter uma ideia, ou vai criar uma vacina, ou vai criar um estudo diferente. Ah, e ele vai criar novos métodos, tá? Talvez ele crie um novo tipo de sociedade, ou talvez a própria sociedade mude o jeito de trabalhar. Um negócio interessante que a gente fala de paradigma aí para a gente assimilar aí o paradigma com os tempos de hoje. Eu vou perguntar para vocês, eu gostaria que todos vocês respondessem. Vocês acham que quando terminar a pandemia, a nossa sociedade e o nosso trabalho vai ser igual? Não. Por que que você acha que não? O que que você acha que pode mudar? Porque agora o pessoal vai ficar mais desperto, mais alerta. Tipo, as pessoas estavam pensando mais em si. Elas não pensavam muito no próximo, sabe? E nada. Estavam vivendo na vida do jeito que ela tava levando. Não estavam, sabe, se cuidando. Se as pessoas mais se prestassem mais atenção em coisas, tipo, quando tava na China, se a gente aqui desse mais bola, não teria acontecido tanto isso. Se os Uhum, países, sabe, sensibilizassem, então, cada um fechou pra si, Tá me escutando agora? deixa o barco tocar. E verdade. agora, quando acabar isso daí, parece que as pessoas vão ficar Tava trocando fone. mais focadas, mais, sabe, ver pros dois lados, não só pra frente. Sim, sim. Tá Quem jogando mais, pessoal? bastante? Vai. Rony, Juliana, Lucas, falem aí para mim, o que vocês acham? Como vai ser essa nossa nova sociedade, esse nosso novo situação aí no mundo? Pelo menos no Brasil, professor, uma coisa que eu acho que vai continuar sendo usada é a máscara. Uhum, Outros países já utilizavam a máscara, né? O Japão usa bastante. Quando a pessoa fica doente, eu acho que é uma das coisas que vai mudar depois dessa crise. Todo mundo vai ter essa consciência de que quando ela ficar doente, é melhor ela usar a máscara, tanto para proteger os outros, quanto ela de pegar outra doença. uhum. Só colocando aproveitando o gancho aí que você falou, Lucas, no Japão realmente eles usam máscara, mas a gente fala assim, eles usam máscara por causa das doenças estão. Mas não é bem isso que eles usam máscara. Se você pegar bastante sobre o Japão e começar a acompanhar muito eles, eles usam diariamente máscara lá, tá? Porque o que acontece lá? Lá tem uma poluição enorme no Japão, por ser uma cidade muito industrial e ser uma ilha, um espaço pequeno onde vive muita gente. Existe também essa parte de contaminação e eles sabem disso. Eles sabem que o ar é poluído, faz mal para eles e qualquer doença que tenha no ar eles vão pegar. Então, é hábito para eles usarem máscara no Japão, tá? O que você falou pode ser uma grande realidade dessa máscara, pode ser que os outros países comecem a interpretar desse jeito. Rony? Oi, professor. Eu sei lá, eu acho que o Brasil nosso aqui, ele não vai mudar muita coisa, não. Meu ponto de vista, sim, porque. Alô? Rony? Cortou. Rony? Seu microfone tá mudo.
Quer falar enquanto isso, Juliana? Pode ser. Pelo que o Rony começou a falar, eu também concordo com ele. Tem lugares que eu concordo, que vai ter gente que vai se tocar, vai começar a prestar mais atenção, mas por muitas situações que eu vejo pela internet ou até no dia a dia, você vê que o pessoal não tá nem aí, só porque não chegou neles, que não é uma coisa que mata todo mundo, não tem problema. Então, eu acho que vai depender, vai variar de pessoa para pessoa. Uhum. Rony, Oi, voltou o professor. microfone aí? Não, pode falar. Eu comecei a falar, eu apertei alguma coisa aqui, mas o pensamento meu foi o que a Juliana acabou de completar. Eu acho que aqui no Brasil, na verdade, assim, não vai mudar muito, porque bastante gente quer tirar proveito de muita coisa e sempre quer usa uma oportunidade ou usa alguma influência de alguma coisa para o bem próprio, né? Vamos dizer assim, hoje na questão de máscara. Questão de máscara que seria uma coisa para a saúde da população, doação de máscara, virou um puta de um comércio no Brasil agora a máscara, né? Sim. Isso seria com qualquer outro tipo de produto que se a gente tiver necessidade de usar. Então, eu acho que, por enquanto, no Brasil, o pensamento não vai ser diferente. Eu acho que vai continuar com esse pensamento mesquinho ainda. Tá. Juntando a ideia de vocês e dando pitaco aí em todos vocês. Eu acredito que realmente, momentaneamente, não vai ter muita mudança, não. Porém, o que vai acontecer, e que já está acontecendo, é que tem empresas demitindo bastante gente, mas não é por causa de crise, tá, gente? É porque eles descobriram que muitos cargos poderiam ser substituídos por outras situações, tá? Isso eu acho que vai mudar muito no trabalho. Eu estava até falando para o Arnaldo sobre habilidades e os tipos de habilidades que devem ser mudados no mundo, não só no Brasil, tá? Sobre aproveitamento, existe sim esse aproveitamento de tanto na parte política como na parte de um querer se explorar o outro em vez de ajudar o próximo, tá? A gente não fala de ajuda, a gente fala de um querer explorar o outro. Isso realmente é um pouco do Brasil, é do mundo também, tá, gente? Não é exclusivo do Brasil, não. Vocês não pensam que os Estados Unidos é mil maravilhas, não, tá? Eles também são muito egoístas lá. Mas, mas o brasileiro é aquele negócio de dar jeitinho em tudo e se aproveitar de tudo. Eu vou investigar, eu não sei se alguém de vocês viu, hoje teve uma entrevista aí de 5 ministros aí e teve uma coisa que o Paulo Guedes falou que me chamou muita atenção. Alguém viu essas entrevistas? Pelo jeito, ninguém. Bom, o Paulo Guedes falou um negócio que é muito preocupante, tá? E se isso é real, temos que rever, dá para se entender algum aproveitamento. Ele diz o seguinte, ele diz que o pessoal dos governos aí precisa parar de inflar os cadáveres para a economia andar. E ele cita a construção civil. Eu sei que a construção civil não parou, só que eu não tinha esses dados. Segundo os dados que ele tem, e eu vou consultar esses dados depois para ver se é veracidade, porque a gente sempre tem que ver se é verdade ou não, né, gente? Lembra lá. Se existe uma pesquisa lá atrás, a gente tem que fazer e confirmar os dados. Ele diz que na construção civil, nós estamos com 55 mil trabalhadores ativos no mercado. Ou seja, ele entrou como essencial aí e está todo mundo trabalhando. E a gente sabe que na construção civil tem um monte de pedreiro e serventes e eletricista e tem vários setores trabalhando juntos, tá? Segundo estatísticas, desses 55 mil, eu não lembro se é mil ou milhões, tá, gente? Mas é algo, eu acho que é 55 mil trabalhadores aí no mercado, tem 100 infectados. Então, é um número muito baixo. Então, se na construção civil eles estão fazendo alguma coisa
para minimizar essa situação, eu sei que a gente está fazendo, eu sei que na construção civil está fazendo. A gente não deixa dois trabalhadores, pelo menos juntos ou muito próximos no mesmo ambiente, tá? Principalmente se for prédio, cada um trabalha num andar. Isso está sendo feito. E eles estão trabalhando de máscara. A gente, na construção civil, adotou todos os EPIs necessários para poder dar segurança a eles. Então, talvez seja essa parte das empresas tentarem achar um formato com um novo paradigma, digamos assim, com novos tipos de EPI em trabalho, tá? Então, acho que é tudo que vocês falaram assim. Vai mudar? Eu acho que vai ter mudanças, sim. Não vou ser sentida agora, vai ser sentida bem no futuro, tá? Mas eu acho que vai ter mudanças, sim. E vão torcer para ter uma mudança grande, né? Alguém quer colocar mais alguma coisa? Professor, qual foi assim a necessidade de ter deixado a construção civil como poder trabalhar a construção civil? Qual que foi a colocação deles? Construção de hospital, de creche, de estabelecimento. Pensa assim, quando eu falo uma profissão tá aberta, que nem médico, enfermeiro, tal, eu não posso falar para eles, ó, só vai trabalhar os médicos do hospital, tá? Porque é só no hospital que as pessoas vão. Não, a classe médica está liberada. Então, na construção civil, eu precisava construir hospitais, certo? Para suportar toda essa crise. A partir da hora que eu falo que a construção civil está liberada para a construção de hospitais, eu tenho que liberar toda a classe trabalhadora. Então, toda a construção civil está liberada. Porém, tem toda essa parte aí de segurança para o trabalhador para poder colocar. Não necessariamente que eu fale assim, ah, não, mas eu tenho umas obras para fazer aí, eu vou deixar, vou fazer sem segurança nenhuma, eu vou contratar. Se der para adiar, é melhor ficar em casa. Se for coisas excepcionais, não tem jeito. Que nem, eu tenho uma prima minha que ela é engenheira civil, ela tem uma construtora. Eles estão fazendo reforma no Amaral Carvalho, certo? Então, os funcionários dela entram completamente. Lógico, está numa ala separada do hospital, tá, gente? Eles não entram dentro do hospital. Então, uma ala completamente isolada. E eles, funcionários, não podem ter acesso dentro do hospital. Nem ela como engenheira. Então, tem vários fatores aí que a gente vai colocando no meio aí para não poder parar. Mas foi por isso que eles consideraram como um serviço essencial. Porque de fato, um exemplo aqui, eu trabalho em construção civil, né? Eu trabalho com gesso, piso laminado, sinteco, algumas áreas. E eu vi assim que ninguém, pelo menos a minha parte que eu vi, assim, ninguém parou da construção civil. Parece que com essa liberação desses dinheiros, tudo aí, parece que ficou até mais forte o serviço. Porque tem muita gente que usou esse dinheiro na construção civil. Sim, usou. Eu não vou falar que não usou porque usou. Porque assim, na realidade, existe algumas situações de adaptação, principalmente na parte civil, sei lá, pô, eu preciso melhorar a segurança da minha casa, ou agora tá a família inteira em casa, mas eu precisava resolver o problema de um cômodo lá que estava para ser ampliado faz 10 anos, mas não ampliei porque dificilmente se encontrava. Então eu só ia de noite, era só para dormir, estava tranquilo. Agora, quando está todo mundo em casa e eu preciso mais um cômodo, aí muda. Aí eu preciso fazer, aí se torna necessário, mesmo para minha convivência melhor dentro da residência. Então é por isso que ampliou a parte de construção civil. E a tendência, que a hora que terminar essa pandemia, é a construção civil explodir de novo. Segundo o que diz o presidente, ele vai retomar várias obras. E o que eu digo já foi visto no Brasil
foi detectado que a gente não tem unidades de saúde suficiente para o povo, para o público, para o povo brasileiro, tá? A tendência é, tanto particular como do Estado, começar a criar novas situações, porque aí eles já viram que tem um gargalo, dá para fazer investimento e dá para ter retorno desse investimento. Aí você fala assim, peraí, como assim que eu vou ter retorno se eu estou investindo? Porque quanto mais eu investir, mais clientes eu vou ter, certo? Então, a pessoa não vai estar lá na fila, não vai estar internada. Vamos colocar o seguinte: se eu abrir mais, eles estão pensando em abrir mais 10 mil leitos aí de UTI, algo assim. Se eu abrir mais 10 mil leitos de UTI, vocês imaginam num hospital particular quanto que não daria de lucro, tá? Então, eu acho que a construção civil vai ser uma área que vai dar um estouro bem grande quando terminar a pandemia. Porém, vai ter algumas restrições, sim. Eu acho que a máscara, como vocês falaram aí, como o Lucas falou, eu acho que a máscara, talvez agora no começo, seja até aconselhável, mas em alguns setores pode ser que se torne obrigatório os usos de máscara, tá? Porque pelos estudos que existem sobre o corona, pera só um segundo, Arnaldo, já termina. Pelos estudos que existem aí sobre o coronavírus, a previsão é de se, vamos colocar que a gente não acha uma vacina, tá? A transmissão dele vai continuar até 2021, tá? Ele não vai parar agora, não. É uma transmissão longa, é uma coisa longa. Pode falar, Arnaldo. Não, eu bati o dedo sem Vamos querer, tentar que dar é a volta no atrás. notebook, é meu irmão que tá Tá falando no comendo? fundo. Mas, ô, professor, Ah. só deixa eu te falar um negócio, que eu fiz aquele comentário. Uma coisa que eu falei que ia mudar bastante é que eu tô vendo muita gente, sabe, sair entregar marmita no meio dessa pandemia para pessoas necessitadas, doando máscara, gente no Sim, mercado fazendo arrecadação de alimento. tá Então, a tendo pessoa uma falou, maior humanização. pessoal, tô conseguindo pensar no próximo agora. Uhum. U- Uma das coisas que a gente vê interessante com essa pandemia aí, gente, e a gente não está fugindo da matéria, porque eu acho que é uma mudança grande de paradigma isso, além dessa parte que vocês estão falando aí de humanização, tudo mais isso, o que acontece? Isso aconteceu na Itália, isso está acontecendo no Brasil, o pessoal descobriu o seguinte, que estando em casa, eles têm um melhor aproveitamento da família, tá? Porque no dia a dia, no corre-corre, a gente não tem isso, tá? A gente chega estressado, briga, existe. Então, mudou-se um pouco do conceito. A gente tá um pouco mais próximo um do outro. E fora isso, nós reduzimos e muito a poluição no mundo. Então, isso foi um negócio que a hora que os cientistas olharam, para vocês terem uma ideia, vai passar um cometa, acho que essa semana, não sei que dia aí que falou que É, ia passar. Oi? quarta, quinta ou sexta, parece. Eu ouvi falar que É, vai dar ser mais visível. Dá para ver o satélite agora, né? Aí dá só para no Rio ver. de Janeiro, E é o que os dos caras estão subsídios. falando, eles falam assim, com o céu sem tanta poluição, é mais fácil a gente enxergar as coisas, tá? Então, talvez essa mudança de paradigma, de olhar e falar, peraí, tem jeito de eu mudar essa situação em empresas, ou com mudanças de turno, mudança de situações de trabalho. Por exemplo, na China, eles voltaram da pandemia, tá? Qual o paradigma que eles quebraram lá? Chama-se jornada de trabalho. Como que eles voltaram a trabalhar? Eles fizeram um acordo entre empresas e as empresas dividiram turnos. Então, tipo assim, ó, minha empresa é tranquilo trabalhar de noite. Então você vai trabalhar só de noite. A minha empresa consegue trabalhar das 7 às 3 da tarde. Ok, você trabalha das 3 da tarde. A outra empresa consegue trabalhar das 3 às 7. Então eles começaram a fazer uma variação de horário para não ter tanto fluxo de pessoas dentro do mesmo ambiente, no mesmo horário, tá? Então, isso é uma quebra de paradigma. Isso é um novo paradigma, digamos assim.
Eles entraram numa situação nova aí, é uma nova vivência. E se funcionar, é um jeito novo de se evitar futuros problemas ou futuras pandemias, tá? Vocês sabem que a gente não é a primeira que a gente, não digo pandemia, mas não é a primeira que a gente está enfrentando assim, não tão problemas, não problemas tão grandes como foi mundial, como foi o coronavírus. Aliás, vamos falar o Covid-19 porque coronavírus já existe, né, gente? O coronavírus é a antiga gripe SARS, que é o Corona 2 que eles falam. Esse é o Corona 19 porque foi detectado em 2019. Bom, mas deu para ter uma ideia do que está acontecendo com relação ao nosso paradigma aí? Ficou claro o que seria o paradigma, ou essas quebras de paradigmas e novos paradigmas? Ficou, pessoal? Tranquilo? Ficou, professor. Paradigma é... Paradigmas são modelos. Exemplo, padrão, tá? São novidades, né? Na realidade, não é que é novidade. É ao contrário. É um modelo. Tipo, coloca a moda. Vamos colocar a moda de sapato, calça, camisa aí. Quando você muda uma moda, você muda o paradigma. Você quebra essa moda. Você muda esse modelo. Você muda o exemplo, tá? Só que na hora que a gente entrar em ciência, aí é um pouco mais complicado. Mas se a gente colocar em nível social, é mais ou menos essa parte de moda. Então, em 1920 lá, o pessoal usava terno, chapéu e bengala e tudo mais. Hoje não se usa mais. Hoje ninguém usa mais. Se for terno, geralmente ou é deputado, ou é advogado, ou é bancário, mas raramente. Tudo bem, se você for numa capital como São Paulo, os trabalhos são mais formais e você usa outros tipos de vestimenta. Então, é um outro tipo de paradigma. Para o interior, tem vários lugares que você vai lá e a pessoa está trabalhando de bermuda, tá? E daí você fala assim, pô, mas o cara é falta de respeito? Não, não é. É o modelo daquele local. Cidades geralmente com litorais. Cidade litoral, geralmente o pessoal trabalha com bermuda. Tipo Oi? no Rio de Janeiro lá. Os mercados lá Sim. perto da praia é bermuda, camiseta regata e boné. Sim, porque é E muito chinelo. calor, é outro tipo, é um tipo mais tropical, então envolve vários fatores aí, várias situações. Então, paradigma é um modelo, é um exemplo, é um padrão usado, tá? É o que acontece que todo mundo faz. A partir da hora que você muda esse que todo mundo faz, aí já muda-se os paradigmas. Bom, vamos lá. Isso a gente está falando em sociedade, em filosofia, em ideias, mas e assim, gente, entenda o seguinte: tem uma frase que diz o seguinte: se existe paradigma, ou se existe um modelo, se existe um exemplo, se existe um jeito a ser seguido, a gente não está falando de leis, a gente está falando de situações a ser exigidas, tá? Então você vai chegar numa empresa lá, o cara fala: ó, você tem que trabalhar de terno e gravata todo dia, tá? Então, se existem esses paradigmas, sempre vai ter uma discussão, tá? A discussão é discussão boa, tá, gente? Não é discussão ruim. Que nem a gente estava falando agora. Cada um tem a sua opinião, cada um acha que vai acontecer uma coisa, cada um acha que vai ter uma situação diferente. Até que se entre num consenso ou numa ideia comum, e se essa ideia se tornar comum entre todo mundo concordar e adotar essa ideia, vamos supor, estou trabalhando numa empresa lá, ah, que, sei lá, só usa terno, tá? Já começamos a falar do terno, vamos pro terno. Só usa terno, terno e gravata. Daí alguém lá fala, pô, mas tem jeito da gente flexibilizar, em vez de usar terno, vamos usar só camisa social, arregaçada as mangas, sem gravata, porque aqui é nós estamos num país tropical, e tudo mais. Se essa ideia for aceita por todas, se todo mundo concordar com essa situação, ele está criando um novo paradigma, tá?
Ou seja, um novo modelo de uniforme dentro do trabalho. Vai se tornar um novo padrão, tá? Dentro da empresa. Então, isso é um paradigma, tá? Então, vamos lá. Quando surgiu, agora vamos falar de paradigma, que é interessante para a gente na parte de ciências, tá? O que é esse paradigma da ciência? O paradigma da ciência, ele teve o início dele aí com esse cientista, físico, filósofo, tem vários derivados aí, adjetivos que o pessoal usa para ele, tá? É o Thomas Kuhn. Ele tem uma obra chamada Estrutura das Revoluções Científicas, tá? Então, nessa obra aí, ele explica que quando uma comunidade científica adquire um paradigma, ele está adotando um critério que delimita a escolha dos problemas. Então, enquanto esse paradigma for válido, vai ter soluções possíveis para resolvê-lo, tá? Então, o que ele fala aí? Eu estou lá numa comunidade científica e tem vários problemas aí e a gente vai escolher, delimitar e escolher alguns problemas que a gente quer resolver, tá? E a gente pega esses paradigmas e começa a resolver os problemas. Enquanto eu tiver soluções possíveis para resolver com esse paradigma, ele vai ser válido. Vamos colocar aí um exemplo aí bem sucinto aí, tá? Que a gente pode colocar? Teoria de Newton, tá? Mecânica newtoniana. A gente utiliza até hoje? Sim, Sim, né? A gente usa para resolver diversas soluções aí que a gente tem na física, né? Então, física, matemática e tudo mais. Então, a hora que a gente fala desse paradigma ou desse modelo científico que Newton criou, que ele expôs, a gente usa até hoje para as nossas soluções, né? Então, é um paradigma que hoje, até hoje, tiveram novos paradigmas em cima das leis dele, tá? Porém, não existiu nenhuma quebra de paradigma dele. Tipo, falar, olha, suas teorias não dão resultados mais para algumas soluções. Então, vamos rever a sua teoria. Isso pensando em rever, que existiu melhorias e existiu. Então, tipo assim, chegava-se a certas situações que na ciência você não tinha mais saída com os paradigmas já existentes, você precisava criar novos paradigmas, estudar novas situações e criar um novo paradigma para outras, para criar novos problemas para ter novas soluções, tá? Porque o paradigma não cria só soluções, ele cria problemas e soluções, tá? Então, quando ele fala que o paradigma não está definido, os cientistas ficam divididos aí em teorias para tentar achar uma base para apoiar e desenvolver os trabalhos deles ainda. Então, é tipo assim, voltando lá em Newton, se eu precisar estudar alguma situação diferente e eu tenho uma ideia teórica de como fazer, se tiver ainda na teoria, os cientistas vão ficar meio divididos aí, porque eles começam a discutir se é verdade ou não. Vou dar um exemplo para vocês. Teoria da relatividade de Einstein, tá? Einstein criou a teoria da relatividade sobre o vácuo e seria o que a gente fala de tempo e espaço, tá? É o que acontece mais ou menos com os buracos negros aí no espaço. Então é isso mais ou menos que Einstein falou lá. Porém,
O que acontece? Nunca foi provado que a teoria de Einstein funcionasse. Porém, tem muitos indícios que é verdade. Inclusive, outro dia eu estava lendo que tem dois buracos negros que eles estão muito próximos, eles estão colocando muita energia entre eles e eles conseguiram chegar nas explicações pela teoria de Einstein. Então, está sendo comprovado ainda as teorias dele. Então, ainda existe uma briga aí entre os cientistas, falar se é real ou não. Ah, todo mundo usa? Usa sim, usa para fazer vários cálculos. Mas ainda ela não foi comprovada, porque a gente é uma coisa mais avançado aí que a nossa tecnologia não conseguiu chegar ainda, tá? Algumas teorias mais básicas de energia que ele falou que poderia ser usada, tudo bem, mas as mais complexas ainda não. Então, é nisso que eles vão começar a pegar essas teorias, tá? E vão tomar com base para se apoiar e desenvolver os trabalhos deles. Então, teoria de Einstein, os caras lá, astrônomos lá na NASA, pegam essa teoria para desenvolver cada vez mais os trabalhos deles e verificando se funciona. Pô, legal, ó, a teoria dele está funcionando, está dando certo. Então, até isso virar um paradigma, tá? Então, como que nasce? Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, me interrompam para a gente poder falar aí. Pode me interromper a hora que vocês quiserem, tá? Não precisa falar, eu falo bastante, então, às vezes, eu estou falando muito. Então, vocês me interrompam, que a gente entra na discussão aí. Sempre é bom discutir, tá? Discussão a gente aprende. Alguém tem alguma pergunta, pessoal, até agora? Mais alguém? Então tá, vamos lá. Como nasce um paradigma? Então, como nós vamos fazer esse paradigma? Como ele vai surgir esse paradigma? Então é assim, o paradigma ele sempre resolve uma parcela dos problemas. E a parcela que não é resolvida, ela vai ter que mostrar o quão eficiente ele é. Pô, professor, ficou confuso isso. É confuso. O que acontece? Para ele se tornar, para começar a criar um paradigma, você precisa ter algumas soluções de algum problema que surgiu, tá? Ó, estamos falando paradigma científico agora, tá, gente? Então, na ciência. Pode ser ciência exata, ciências humanas, ciências biológicas, qualquer tipo de ciência, tá? Vamos colocar aí Covid-19. Então, para começar a ser um paradigma, a gente precisa resolver uma parcela dos problemas. Então, vamos lá. O pessoal começou a fazer testes de vacinas e remédios eficientes ao Covid-19. Tá legal. Daí o cara descobre que ele... isso até está acontecendo nos Estados Unidos, que eles estão fazendo testes de vacinas. Eles fizeram vários testes em laboratório, ou in vitro, que eles falam, né? E fizeram testes com cobaias e animais. Daí você fala assim, legal. Então, ele vai resolver uma parcela dos problemas, que é uma nova vacina. Vai. Legal. Beleza. E a parcela que não é resolvida, ela vai ser eficiente? Ou seja, nos humanos, vai funcionar? Não sei. Então, o que acontece? Antes de se tornar aí um paradigma, eu preciso começar a fazer testes, estudos, e experimentos para a gente começar a ver se esse paradigma que a gente está falando, ele vai resolver os problemas e ele vai ser eficiente nos problemas que não estão sendo resolvidos, tá? Então vai ter uma parcela que não vai ser eficiente, a gente precisa ver se futuramente ele vai ser eficiente a isso também, tá? Se ele vai conseguir suprir essa necessidade futura ou os problemas que ele está deixando para trás. Aí ele começa a formar esse paradigma aí, tá? Então, quando
Então, ele fala o seguinte: quando você consegue provar para as pessoas, então vamos colocar de novo vacina lá. Vamos supor que eu começo a fazer testagem de vacina nos Estados Unidos e começa a surtir resultado, tá? Então, fala assim, tá funcionando essa situação. Beleza. Se começou a funcionar, se tem esse novo modelo, se tem essa nova situação, a comunidade científica começa a se integrar mais e se juntar para ver essas soluções aí, tá? E tentar achar junto uma solução para aqueles problemas que não tinham soluções. Quando eles começam a achar outras soluções, então, tipo assim, Estados Unidos deu start na vacina lá. Daí todo mundo falou, pô, eu acho que é promissor, vamos fazer um estudo em cima disso. E aí todo mundo começa a fazer o estudo em cima daquele projeto, tá? Aquele projeto se tornou um paradigma, porque a comunidade científica inteira está utilizando esse modelo científico para poder achar novas soluções, tá? Que nem a gente falou de Einstein lá, estou usando, de Newton lá, estou usando o modelo deles para chegar umas novas soluções, tá? Até que ele pare de me dar soluções para os meus problemas. Aí ou eu preciso quebrar esse paradigma, criar um novo, ou rever e tentar fazer esse novo paradigma, tá? Então, a transição para um novo paradigma é uma revolução científica aí. Então, quando um novo substitui totalmente ou parcialmente o mais antigo. E aí eles dão forma à vida científica, tá? Que nem o exemplo aqui embaixo. A gente vai falar um pouquinho desses modelos depois, mas sobre essa parte aqui, mas só para entender aqui, a gente tem aqui uma pré-ciência, né? Que a gente fala de uma pré-ciência. E o que seria essa pré-ciência? É uma situação que a gente fala que ela se organiza em situação, em uma organização formal aí, tá? Eles não têm método, não têm maneiras de solucionar problema, tem ausência de livros didáticos, não se importa muito em comprovar por livros. Então é uma coisa meio empírico, vamos dizer assim, tá? Não é testado. É uma parte mais formal aí, é uma organização formal. Eu não tenho organização das ideias, não tenho um método específico para solucionar o problema. Eu tenho algumas soluções para os problemas, mas não um método eficiente, vamos dizer assim. Daí a gente entra nessa ciência normal pragmática aí, tá? Desculpa. Ciência normal ou paradigmática, tá? O que é ciência normal paradigmática aí, que é de paradigma? Aí sim, aí ela já fornece para a gente problemas e soluções, tá? E a partir desses problemas e soluções aí, a gente começa a criar outras situações reais aí para soluções de problemas. Tá. Então, falando desse ciclo aqui, então a gente começa numa pré-ciência, que é algo só de ideias e coisas que talvez não fossem tornar real aí, mais sociais, mais humanos do que científico. Aí a gente entra para a ciência normal, que aí a gente já começa a fazer experimentos, já começa a fazer ensaios, aí a gente já consegue fornecer e achar soluções para os problemas.
Ah, são ensinadas nos nossos livros de escola, então essas já tem na nossa literatura, então a gente já consegue visualizar isso. Ah, uma coisa que acontece é que ele não vai acontecer grandes novidades. Por exemplo, Newton, teoria da relatividade, Einstein, Galileu Galilei, e mais um monte de cientista aí que tem até hoje os modelos matemáticos, os modelos físicos, e a gente pode falar aí do Thomas Kuhn também, que ele foi o pai aí do estudo de paradigmas em ciências, né? Voltadas a paradigma científico. Então é outro também que ninguém quebrou o paradigma dele, ou seja, a gente ainda usa o modelo dele, tá? Bom, eu tenho a ciência normal, fiz meus estudos, então eu estou começando a fazer meu paradigma. Daí o que acontece? Nas minhas análises, eu estou fazendo os meus modelos e o modelo pode ser insuficiente ainda, tá? Então eu preciso aprimorar esse modelo. Daí a gente entra na crise do modelo, na nossa revolução científica que eu falei lá para vocês, os cientistas começam a usar esse novo paradigma, tá? E daí eu vou para a nossa chamada mudança de paradigma. Aí você cria um novo paradigma para aquela situação. Então, voltando a falar lá no gráfico, explicando certinho o que significa, certinho não, explicando mais detalhado o que significa, é um ciência normal. Aí não tem a pré-ciência, mas a pré-ciência é quando você tá, você não tem uma organização formal, tá? A gente não tem métodos, nem maneiras de solucionar problema. Então a gente não tem esses métodos nem maneira de solucionar. E a gente não tem livro, texto aí para a gente acompanhar sobre isso, tá? Então seria um princípio a ciência. Depois vem a ciência. A ciência, o paradigma domina e resolve os principais problemas, sendo o direcionador para os principais estudos sobre o tema. Quando tem um consenso entre a comunidade científica, o paradigma é dominante. Então, é o que a gente falou anteriormente, tá, pessoal? A gente consegue é capaz de resolver problemas e criar problemas também. E quando junta toda a comunidade cientista e começam a usar esses modelos, a gente fala que o paradigma novo ou a nova situação, ela é dominante, tá? Se a gente for pensar em quebras de paradigma, ou se a gente for pensar em novos paradigmas hoje, tanto em indústrias, comércio e tudo mais, só vocês colocarem aí as revoluções industriais, né? Primeiro lá atrás começou as máquinas a vapor, daí descobriu essa eletricidade, aí teve outra revolução industrial com a eletricidade, aí veio a era da informática, aliás, veio a era de computadores e se instituiu uma nova revolução industrial. Aí desses computadores entrou a era robótica, tá? Aí surgiu uma nova revolução industrial e agora surgiu aí a revolução que a gente está na quarta revolução industrial aí, que é a parte de inteligência artificial, tá? O que acontece? A inteligência artificial em indústrias é uma coisa, que é a revolução industrial, que é que são as máquinas trabalhando com inteligência artificial. A partir da hora que você vai usar essa parte de inteligência artificial para a população ou para o ser humano
para as pessoas se interagirem melhor com essa inteligência artificial, para trazer mais conforto com essas pessoas. Então a gente está tirando essa inteligência artificial das empresas, criando dentro das empresas novas inteligências artificiais para suprir o público e passar para as pessoas uma nova tecnologia de inteligência artificial. Isso, gente, é o primórdio da quinta revolução industrial, que, como eu já disse aí, aliás, eu disse antes da aula, se vocês não estavam presentes, mas se alguém não estava presente, a gente falou da quinta revolução industrial, que na China já começou desde 2016, tá? No Brasil está sendo implantado a quarta revolução industrial. Nós estamos em implantação, não existe ainda. Já que não existe. Professor, Oi. nas Raizen está sendo aplicado um controle avançado de caldeira que utiliza inteligência artificial no controle de caldeira. Ah, é? Isso. E como É instalado um funciona? equipamento que ele tanto vê as pressões da caldeira, o vácuo, e a partir disso ele faz a aprendizagem de máquina, né? Vai coletando Aham. os dados, e a partir do dado ele vai afinando o resultado, né? E ele Deixando mesmo mais mantém a preciso. caldeira se aumenta ou se diminui. Uhum. Já tinha esse controle antes, só que era um P&D comum, né? Agora vai ter coleta de dados e ele vai se autoajustando. Ó, que legal. Então, isso é a quarta revolução industrial, tá? Essa é a implantação da quarta revolução industrial que a gente está tendo, tá? Na China, eles já estão implantando a quinta, que já é transformar as realidades de inteligência artificial para a utilização da população, de nós, normais, não direto em indústrias, tá? Ou seja, é uma tecnologia nova com um custo menor, vamos dizer assim. Dizem, pessoal, que isso é uma briga gigante. Vocês devem ter visto em reportagens, devem ter lido bastante. Dizem que para acontecer a quinta, apesar que a China já está entrando na quinta, mas dizem que para se conseguir a quinta revolução industrial, precisa-se do que eles chamam de 5G. A única país que existe tecnologia 5G, e por isso que os Estados Unidos está em crise com a China, porque eles não querem compartilhar esse novo modelo 5G aí, é na China, tá? Então aí explica-se por que na China começou-se a quinta revolução industrial, tá? Porque eles já têm essa tecnologia de 5G, tá? Mas vamos lá aqui falar sobre nossas situações. Mas alguém aí pode falar, Lu? Professor, mas dizem que quando eles ligaram aquela antena, matou muitos animais Qual antena? do 5G? Não, é assim, o 5G está em estudos ainda. Tem muito fake news aí na história aí ainda, tá, Arnaldo? Então tem umas situações aí que você fala da antena, tudo, mas não tem nada a ver com isso aí. Tá em estudos ainda, tá? A tecnologia vai ser gigante. Na realidade, eu não posso nem falar para você sobre isso, porque assim, a gente não sabe como é a tecnologia de 5G, porque só os chineses têm ela. Então é uma coisa que, tipo, hoje você não tem como falar se causou dano, se não causou, porque só eles têm isso. Então a gente não tem como entender o que está acontecendo, tá? Ele não é só, ele não vai só dar rapidez à internet, ele vai, segundo o que dizem da tecnologia 5G, ela vai revolucionar o mundo inteiro com a situação e vai dar para fazer muita coisa e muita interação aí, vai mudar muita coisa com essa tecnologia. Então é por isso que todo mundo briga para conhecer o que é essa tecnologia aí, tá? Mas eu não posso te falar se teve algum caos, alguma coisa assim, porque eu não vi nada sobre isso. Vou consultar. Daí o que acontece? A gente está na ciência normal lá, criando aí esses novos paradigmas, transformando eles dominantes para criar novos paradigmas.
Daí, ele fala que o modelo é insuficiente. Então, como tem várias situações de problemas, o paradigma não é capaz de responder e ele vai começar a mostrar as fraquezas dele, tá? Então, você tá lá e fala assim, pô, mas né, eu achei que ia solucionar todos os problemas, é que nem, voltando aos remédios do corona lá, temos a briga aí do cloroquina, hidroxicloroquina, né? Tem aí outros remédios sendo testados no mundo, tem um monte de coisa aí. Porém, começa a falar que ele não é capaz e começa a mostrar as fraquezas que existe esse modelo aí de se fazer esse modelo. Tá. A crise do modelo. Quando a comunidade científica inicia um processo de busca de resposta para certos problemas, e esses problemas não conseguem ser resolvidos. Então, esse paradigma de vocês entra em crise. Começa a falar, peraí, tem algo de errado, porque nós estamos usando o seu modelo novo aí que você falou, mas nós estamos encontrando respostas para os problemas que existem que você disse que resolveria, tá? Então, ele entra em crise. A partir da hora que eles começam a testar e verificar, porque daí todos os cientistas vão se ajudar e começar a dar ideias novas e fazer novas situações. Quando esse modelo começa a ser usado por toda essa classe científica, tá? O que acontece? A gente chama de revolução científica. Então, o que é essa revolução científica aí? É quando a gente começa a mudança do paradigma da situação. Então, eu tenho uma situação lá qualquer, a gente começou com a ciência normal, estudou, começou a fazer testes, e a gente conseguiu resolver diversos problemas, alguns não. Daí, um monte de outros problemas que esse modelo seu poderia resolver, o pessoal fala, mas tem mais um monte de problema aqui que esse modelo seu não está resolvendo. Então, ele começa a se tornar um modelo insuficiente. E daí, ele entra em crise. Porque aí o pessoal começa a falar, mas não resolve os problemas, tal. Até que cai um despertar lá e alguém fala assim, não, peraí, resolve sim, ó, resolveu esse. Aí começa a ampliar a quantidade de problemas seus resolvidos, tá? E aí o pessoal da parte de ciência fala, peraí, tá funcionando. Então vamos fazer estudos maiores, vamos tentar entender como funciona esse novo modelo e vamos colocar ele em ação. E aí a gente chama de revolução científica, tá? Então é quando tá quase lá a mudança desse paradigma. Se funcionar tudo e ele for completar o novo paradigma, mudar a situação aí existe uma mudança de paradigma, tá? Aí o novo paradigma se torna dominante, ele vai ser aceito pela comunidade científica, os cientistas vão retornar à ciência normal lá pelo paradigma estabelecido e direcionar os principais problemas relacionados ao tema aí. Um paradigma, um modelo, vamos colocar modelo, tá, gente? Porque ele está em modelo ainda. Então, vamos lá. Isolamento social. Vamos colocar o exemplo do isolamento social. Existem classes científicas que dizem que não adianta. Então, vamos lá. Eles estão falando do isolamento horizontal e do isolamento vertical. O que são esses isolamentos aí? O vertical é algumas pessoas ou as pessoas sadias poderem não ficariam em isolamento, elas seriam testadas e não ficariam em isolamento. E o horizontal todo mundo fica em isolamento. E o lockdown, ninguém sai de casa. Fecha tudo. Crise do modelo. Tá tendo crise do modelo? Tá. Tanto que tem o presidente da República pedindo para ser vertical, os governadores indo para horizontal, Estados Unidos trabalhando em vertical, a Itália trabalhando em horizontal,
Então, quer dizer, esse modelo está entrando em crise, porque a gente não sabe se ele está surtindo efeito ou não. Se for comprovado, e tipo assim, como em vários países está sendo comprovado, que esse isolamento social está sendo um bom combatente, ou pelo menos está reduzindo e diminuindo os casos de pessoas contaminadas, vai chegar uma hora que toda a comunidade científica fala assim, ó, legal, então realmente funciona, tá? Então, ele vai pegar todo esse conteúdo seu e se um dia acontecer isso de novo no mundo, tiver uma pandemia, a primeira situação a ser feita é: estamos em isolamento social o mundo inteiro. Ninguém mais sai de casa, tá? Porque já virou um paradigma, funciona, tá? É um modelo que funciona. Então aí vai entrar essa mudança de paradigma. Então toda vez que acontecer algo ou se tiver uma pandemia mundial, eles já sabem mais ou menos como tomar esse rumo, tá? Eles usam esse modelo ou esse paradigma. Tá dando para entender, pessoal? Tá confuso? Pessoal? Tá dando para entender? Sim, professor. Tranquilo aí, pessoal? Tranquilo. Juliana, Leandro, Rony, tranquilo aí? Tranquilo. Tá claro, mais ou menos, o que a gente está falando sobre paradigma? Sim. Ok. Então vamos lá. Vamos para frente. Então, assim, principais abordagens teóricas são divididas em positivismo, construtivismo, teoria crítica e realismo, tá? Então, essas são as principais abordagens teóricas sobre os paradigmas, tá? Para explicar aí o paradigma e como é um e como é outro, tá? A gente tem dividido nesses positivismo, construtivismo, teoria crítica e realismo, a gente tem os elementos que são a ontologia ou a realidade, a epistemologia e a metodologia, e, nossa, epistemologia, que é a relação entre realidade e a pesquisa e o pesquisador, né? E a metodologia, que é a técnica usada pelo pesquisador para descobrir essa realidade. Então, isso ele fala aí como funciona essa teoria aí de abordagem sobre paradigma, tá? Então, vamos lá, as teorias. Positivismo. Então, ele funciona assim, a gente. Ele fala sobre as divisões aí das teorias, tá? Então, ele vai falar sobre o que é realidade, o elemento que é a realidade, o elemento relação realidade e pesquisador e o elemento aí técnico usado pelo pesquisador para descobrir essa realidade. Então, cada uma tem uma teoria diferente aqui, tá? Então, vamos lá. Descrevendo aí. Positivismo. Positivismo, a realidade para eles é real e compreensível, tá? Então, é real a realidade e todo mundo compreende. No construtivismo, existem múltiplas realidades construídas, locais e específicas, tá? Então, ela já não é mais compreensiva, ela também não é uma realidade real. Ela tem vários tipos de realidade, esses vários tipos de realidade aí, existem locais específicas aí. Teoria crítica. Realidade virtual. Ela é moldada por valores sociais, econômicos, éticos, políticos, culturais e de gênero. Então, eles falam que essa realidade virtual aí, a realidade
que a gente chama de realidade, o que é real, né? Ela fala que ela é virtual, que ela não ocorre, ela só é moldada por valores, valores sociais, valores socioeconômicos, éticos, políticos, culturais e gênero, tá? Então ela não é uma coisa real, ela é formada, tá? Por todos, ela é moldada por esses valores. E o realismo? A realidade é real, mas apenas imperfeita. É probabilisticamente compreensível e é necessária a triangulação de muitas fontes para tentar conhecê-la, tá? Esse é o realismo que a gente fala. É bem realista a situação, né, que ele fala. Então você precisa fazer uma triangulação aí várias fontes para provar que aquilo é real. Relação entre realidade e pesquisador. Na relação entre eles, o resultado é verdadeiro, o pesquisador é o objeto, o pesquisador é objetivo, visualiza a realidade por meio de um espelho unidimensional, unidirecional. Então ele consegue enxergar esse realismo e consegue enxergar o resultado verdadeiro que existe nessa pesquisa, tá? Sobre o construtivismo, ele fala que resultados são criados. O pesquisador é um participante apaixonado dentro do mundo que está sendo investigado, tá? Então ele não é mais o pesquisador, não é mais o objeto do paradigma. Aqui ele já é um participante. Na teoria crítica, os resultados mediados por valor, o pesquisador é um intelectual transformador que muda o mundo social no qual os participantes vivem, tá? Então aqui ele já fala que o pesquisador que já é mais enfática sobre o peso que tem um pesquisador em cima desse aí paradigma aí, tá? A gente até no primeiro até que falou que era um pouco aí o objetivo de visualizar a realidade por meio de um espelho. Então, aqui ele já fala que você precisa dar uma tá inteirado intelectualmente e vai transformar alguma coisa. E o realismo aí, resultados provenientemente, provavelmente verdadeiros. O pesquisador é consciente do valor que precisa triangular, quaisquer percepção que está coletando, tá? Então ele fala que ele precisa fazer estudos profundos aí para chegar aí nessa conclusão aí do paradigma. E pelo pesquisador para descobrir essa realidade, a técnica usada aí para os pesquisadores. Então, para se achar essa realidade, os pesquisadores do modelo positivismo vai se preocupar em testar as teorias, em sua maioria são métodos quantitativos, tá? Tais como levantamentos, experimentos e verificações de hipóteses, tá? Então, é um método bem científico, tá? Então, um método quantitativo, com provações aí, com experimentos e verificação de hipóteses aí para ver se dá certo. Aqui na parte de construtivismo, ele fala que as entrevistas que você vai fazer quantitativamente, elas não são estruturadas, detalhadas, elas não são estruturadas, não são detalhadas, e elas usam a observação do participante.
a pesquisação e pesquisa fundamentada na teoria. Então, vamos falar que eu vou fazer pesquisas que ele está falando lá, tipos de pesquisas. As minhas pesquisas aqui, elas não seriam muito quantitativas, elas seriam mais qualitativas, tá? Então, eu vou depender da experiência e do que vai acontecer com os participantes dessa minha entrevista aí. Então, ela não tem uma teoria fundamentada junto do construtivismo. Teoria crítica. Pesquisação e observação do participante. Aqui ele já mescla um pouco dos dois, né? E realismo, principalmente métodos qualitativos, tá? Como estudo de caso e entrevistas convergentes, tá? Então, qualitativismo ele já parte mais para fazer estudo de caso e ver mais a realidade das entrevistas com pessoas, tá? Como as pessoas vão fazer. Então, ele falou aí das pesquisas qualitativas e quantitativas. Vamos entender o que são essas quantitativas e qualitativas aí, tá? Qualitativo. O objetivo da pesquisa qualitativa é a descrição completa e detalhada do objeto de estudo para entender as suas razões e motivações. Então, ó, razões e motivações, tá? Por que que tem a razão de se fazer determinada situação. Bem como o que torna único, ela busca entender o comportamento humano e suas experiências, descrevendo os processos em que as pessoas passam para construir seus significados. Então, é bem uma opinião pública, né, gente? É uma entrevista que a gente faz com a opinião de outras pessoas, tá? Então, é isso que é qualitativa. Hipóteses e teorias. O projeto finaliza com a formação de hipóteses e teorias. Gente, nada comprovado. Lembre-se, qualitativa é qualidade. Eu vou fazer a pesquisa, as pessoas vão opinar sobre essa situação e em cima disso eu vou criar minha hipótese e a minha teoria do que foi observado, tá? Formulação de questão. As questões são formuladas de forma flexíveis e gerais, tá? Nós vamos falar depois um pouco mais sobre isso. Tipos de pesquisas. Os tipos de pesquisa utilizados geralmente são estudos de caso, estudos culturais, etnografia, e isso significa que o campo amostral pode ser pequeno, tá? Ensaio. Os ensaios, em geral, são de observação e buscam retratar a realidade analisada. Então, o ensaio que a gente vai fazer da nossa situação aqui, ela vai ser de observação. Então, ou seja, a gente vai observar a opinião das outras pessoas, ou o que as outras pessoas falam, ou ideias, seja lá o que for, para você formular a sua realidade aí, tá? Método indutivo, você vai induzir a pessoa a responder o que você quer. Não induzir para que seja a resposta que você quer, tá, gente? É induzir ela a ela criar uma situação e me revelar o que ela sente sobre essa situação. Condução da pesquisa. A pesquisa é conduzida do ponto de vista de dentro do grupo social, da perspectiva do sujeito, de forma parcial ou com envolvimento pessoal. Dados. Os dados obtidos são semi-estruturados, com grande flexibilidade, podendo vir de questionários abertos, documentos, entrevistas e observações de comportamento de pessoas, tá? Ou comportamento de uma comunidade.
Portanto, as variáveis são complexas e difíceis de serem quantificadas, tá? Ó, não confundam, ele está falando que nós estamos falando da qualitativa. E quando ele pôs quantificado aqui, que você não consegue mensurar essa qualitativa, tá? Eu não consigo colocar cálculos em cima dessa qualitativa, tá? A pergunta principal é, por quê? O resultado... O resultado são exploratórios, complexos, em uma análise diz que eu perdi. Eles são conectados à flexibilidade, são entrevistas e observações. Eles são exploratórios, complexos, em uma análise não conclusivo e não podem fazer generalizações do grupo estudado, mas sim descrever o comportamento observado, tá? Ou seja, quando eu vou fazer esse tipo de situação, eu tenho a minha ideia, eu sei como eu vou fazer, mas eu não posso generalizar a situação desse grupo. Aqui eu só vou descrever o comportamento que foi observado do grupo fazendo essa situação, tá? O propósito é entender o contexto, interpretá-lo. Tá. Isso é que nós já falamos. Cara, positivismo. Ele falou a mesma coisa aqui, tá, gente? Ele fala que o paradigmas que a gente chama aí daquele conjunto lá nossa, fugiu o nome. Fenomenológico, né? Que a gente vê a parte mais de fenômenos e a gente tem a positivista, que é a mais real de todas, né? Então ele fala que na fenomenologia, então, o pesquisador exagera, enxerga um mundo social interpretado e utiliza esses dados qualitativos aí. Então, os outros três lá vão usar qualitativo. E o positivista, ele vai pesquisar e vai conhecer o mundo objetivamente. Ele vai trabalhar com dados quantitativos. Para ele precisa provar o que é real ou não, tá? E a pesquisa quantitativa, que é o que a gente está falando. O objetivo da pesquisa quantitativa é classificar e quantificar e gerar modelos estatísticos de características que expliquem o objeto do desenho. O objeto do estudo. Ela busca coletar dados que, depois de acumulados aí, vão poder ser verificados futuramente, bem como uma teoria que pode ser criada para explicar as causas de comportamento do objeto estudado lá. Hipóteses e teorias. O projeto se inicia com a formulação de hipóteses e a definição da teoria a ser usada. Então, ele vai formular uma hipótese já no começo, que não acontecia no outro, já vai ter uma teoria usada. Formulação de hipóteses. São formuladas baseadas em predições do comportamento do objeto aí, tá? Então, são um jeito de você quantificar ele aí, essas hipóteses. Tipo de pesquisa. Os tipos de pesquisa utilizados geralmente são experimentais, tá vendo? Ele não é mais através de falar aí com pessoas e sociedade. Ele vai falar os experimentos vão ser métodos estatísticos mesmo. O corpo amostral deve representar o número de amostras certinho, tá? Método dedutivo, tá?
Então, eu não vou ficar pegando opiniões. Lógico, eu posso pegar opinião sim, mas eu não vou fazer aquelas entrevistas, nada. Eu vou pegar o meu método que eu deduzi que funcionasse e vou tentar colocar ele à prova por conceitos e experiências. A pesquisa é conduzida do ponto de vista externo, da perspectiva do observador, de forma neutra e imparcial. Então, ele não dá a opinião dele, tá? Na qualitativa, ele também não dá opinião, mas ele pode induzir a gente a dar a opinião que ele quer. Então, não tem essa... ele é completamente neutro e imparcial. Ou ele vai dar certo, ou ele não dá certo. Não tem o meio termo, tá? Dados são obtidos. Os dados obtidos são estruturados, com pouca flexibilidade, podendo vir de questionários fechados, pesquisas, resultados experimentais, do formato de números, dados estatísticos e tudo mais. Então, são variáveis que elas são mensuráveis, dá para a gente apalpar, né? Dá para a gente fazer. A pergunta principal é quantos? E resultados são baseados em normas, buscando um consenso e podem ser considerados aí generalizados quando levado em conta os dados estatísticos, tá? Então, seu propósito é prever o resultado e prová-lo ao final, tá? Tem que provar, se não provar, ele não é. Bom, voltando lá na nossa situação, problema lá em cima, ele falava que vocês eram gerente de produção e precisavam fazer uma pesquisa quantitativa e uma qualitativa, tá? Situação, problema. Então é o seguinte, eu preciso fazer um teste com esse pão no supermercado e preciso criar algumas perguntas. Quais perguntas? Se eu quiser saber uma pergunta qualitativa sobre qualidade, sobre qualitativos do objeto ou do produto, quais perguntas eu poderia fazer, pessoal? E aí, agora respondam para mim. E aí, vamos lá, pessoal. Não sei, vou chutar, tipo assim, se o pão é agradável ao paladar, tipo, se ele é muito... Não, peraí, falei coisa errada, peraí. Não, tá, Não, se tá o ali, pão, ele mais ou menos. É que eu ele não ele lancei é o pão, muito... mas eu precisaria saber qual o paladar da pessoa, vamos colocar, é isso? Os gostos das pessoas, ela prefere um pão mais mole, com a casca mais mole, ou um pouquinho mais dura. Isso, seria uma coisa qualitativa. Que mais, pessoal? Quem mais pode me falar o que mais poderia fazer? De pergunta. Os ingredientes, se um não tá cobrindo o outro, porque tem muito pão que tem muito gosto de fermento, tem muito pão que tem muito gosto de leite. A pessoa Você? prefere ela mais neutra, sabe? Mas nada a mais. Uhum. E aí, pessoal? Mais perguntas aí? Juliana? Leonardo? O Rony tá sem microfone, ele pediu pra avisar. Ah, é? Então, Juliana e Leonardo, sobrou vocês dois só com coisa. Leonardo também? Eu tô achando que vocês estão me enrolando. Não sei, professor. Tá. Vamos tentar entender lá, quer ver? Então, o que eu poderia perguntar, ó, não que seja as perguntas que seriam feitas, mas o que eu poderia perguntar. Vocês acham que o pão
Traz algum tipo de união à família? Pão reúne a família? De tipo lá, de todos os pães que vocês já comeram, qual o tipo que vocês mais gostaram? Vocês acham que poderia ser melhorado os tipos de sabores? Vocês têm algum feedback sobre o pão que experimentou? O que vocês acham do preço do nosso produto em relação ao concorrente? Você tem algum comentário ou dúvida sobre o nosso produto? Então, gente, eu estou perguntando sobre a qualidade. Eu quero saber qual o qualitativo do meu produto, ou o qualitativo do meu objeto, seja o que for, tá, gente? Pode ser pão, pode ser o que tiver sendo analisado, qualitativamente eu teria que fazer algumas perguntas sobre a qualidade do produto. Então, o que acontece aqui, pessoal? Aqui eu não vou usar as minhas ideias, tá? Aqui já as ideias podem ser diferentes, né? Mas vamos lá. Você não vai usar as suas ideias aqui, vocês vão usar as ideias dos nossos pesquisadores, dos nossos pesquisados, né? Então, você vai ter diversas respostas e através de todas essas respostas você vai chegar ao seu modelo aí qualitativo que você quer fazer, tá? Então vai ser uma pesquisa qualitativa, você vai fazer todas essas perguntas e você vai chegar nesse modelo aí qualitativo através das respostas das pessoas, tá? Então as pessoas vão começar a dar o feedback delas, né, a resposta delas para vocês, e através desse monte de resposta aqui, vocês formam aí a ideia de vocês, sem interferir com a ideia própria de vocês, tá? Sendo aí mais... Professor, Oi. o professor deu uma ideia mesmo para mim, é que o professor comentou comigo também, tipo, as pessoas dão opinião também no mercado, Sim. o que Sim, isso é poderia importantíssimo. melhorar, o que Isso é tem que agradar importantíssimo. eles. Era isso que o professor falou para mim? É. Opinião social, né? Falou Ó, opinião social, né? opinião sobre as ideias que você deu. Pensa lá, você falou que você tinha algumas ideias. Então, vamos lá, você está querendo criar um novo paradigma. Então, para você chegar nesse novo paradigma, você vai ter que ter a qualitativa e a quantitativa. Então, como funciona esse qualitativo e quantitativo? Você vai colocar, não que você crie o aplicativo, mas vamos supor que seja criado esse aplicativo aí, que você falou, e a gente ia jogar esse aplicativo no mercado, ok? As pessoas teriam que testar e falar a opinião delas sobre esse produto, tá? Vamos parar pelo qualitativo, depois a gente fala do quantitativo e volta nesse exemplo. Então, eles vão falar se é útil para eles, se vai resolver os problemas deles, se vai ter alguma economia de trajeto, eles tendo esse novo aplicativo, se eles vão... bom, aí tem que bolar várias perguntas qualitativas para você mensurar qual é a qualidade desse produto que você vai lançar, tá? Para saber se realmente tem a qualidade que os seus consumidores querem. Aí vem as quantitativas, tá? Quantitativas é quantidades. Então eu preciso saber lá quantos pães a família consome por semana. Você ou sua família tem algum tipo de alergia a algum componente? Quantos dias de semana você come pão? Você conhece a marca desse pão? Os seus filhos consomem pão no café da manhã? Em uma escala de 0 a 2, qual a nota do produto? Seu resultado pode ser apresentado de forma de gráfico, gente. O gráfico, tabela. Ou seja, aqui eu tenho números. Então, eu posso pôr lá quantos pães sua família come. A média de pães que uma família come por semana é 10 pães por semana. 90% das pessoas entrevistadas não tiveram alergia ao produto ou qualquer componente do produto.
a população de, sei lá, de Jaú tem o hábito de 70% da população comer 3 pães por dia, comer pães 3 dias da semana. E aí vocês vão quantificando as respostas. Então, aqui a resposta já tem valor, tá? Então, com respostas com valores, eu posso colocar em gráficos, posso colocar em tabelas. Então, consigo mensurar melhor essa situação. Eu preciso das duas? O ideal são as duas, tá? Porque daí você tem duas pesquisas diferentes para formar a sua ideia de paradoxo, de paradigma aí. Então, aqui tem um exemplo aqui de como poderia ser apresentável, né? Então, ele põe lá, quantos dias da semana você consome pães? Então, 7 dias, eu tenho 25%. 6 dias, 27%. Então, a gente descobre lá que 26% 27%, ou seja, a maior parte das pessoas estão consumindo em 6 dias, tá? Ou entre 6 e 7 dias. Você fala assim, não, eu consigo ver aqui que essa parte é uma parte grande, dá para incluir 5 dias. Aí vocês vão mensurando o que vocês querem de produto, quanto vai ser a produção, quando você vai entregar mais pão, quando vai ser entregar menos, quando vai ser fabricado mais, assim por diante, tá? Então aí que vocês vão começar a resumir essa parte aí de quantitativo. Então nós temos o qualitativo, temos o quantitativo. Daí fala como que a gente pode apresentar essa situação aí, né? Então a gente pode analisar que as pesquisas de dados qualitativos devem ser feitas de uma forma semi-estruturada. Lembra que a gente já falou lá em cima que as pesquisas realmente qualitativas são semi-estruturadas. E com grande flexibilidade. Ou seja, dá para a gente flexibilizar bastante aí a análise da pesquisa aí. Elas podem vir de questionários abertos, por documentos, por entrevistas, observações e comportamentos, tá? Para que haja uma interação entre o pesquisador e o objeto. Então, para entender se o objeto dele, o produto dele, é interessante para mim conseguir interagir isso aí, eu preciso desculpa, para mim assimilar isso aí, eu preciso que o pesquisador tenha uma interação direta aí com essa pesquisa aí. Então nós vamos pegar toda essa parte de que me deu a pesquisa e formar a minha ideia aí, tá? Já na pesquisa quantitativa, sempre dizendo que vocês não devem colocar Peraí. Vocês não devem manter... É isso, tem que sair. Vocês não devem... como que eu vou dizer? Contaminar todo o material com a ideia de vocês, tá? Tipo, eu acho que funciona assim qualitativamente, então você vai puxar sardinha mais para as pessoas que responderam mais e esquecer dos outros que estão respondendo contra, você só pega a parte a favor, então eu tenho que ser imparcial, tá, gente? Nas pesquisas quantitativas, os dados obtidos são estruturados com pouca flexibilidade, então não dá para ser flexível, porque quando estruturar isso aí vai ser respostas diretas e vai vir de questionários fechados, pesquisas, resultados experimentais, formatos de números, dados estatísticos. Então, ele não tem como flexibilizar essa situação e ele tem que ser muito bem estruturado, tá? Então, tem que ter exatamente o que eu preciso de porcentagens para saber se o meu produto é bom ou não, tá? Então, então, esses dados obtidos aí, que nem a gente falou, ele tem que ser bem sucinto, ele não pode ser generalizado aí para não atrapalhar a pesquisa, tá?
Pessoal, dúvidas? Não, professor, eu tenho uma só, professor. Pode perguntar. É daquele mesmo assunto lá. Então, se eu for lançar um aplicativo, tem que deixar uma semana em teste, um teste popular. Aí depois ver os resultados. Tipo, lança essas perguntas e É, continua ou para. isso, exatamente. Porque o que vai acontecer? Você vai ter que fazer alguns testes. Não que seja uma semana, tá? Você pode fazer várias situações até a pessoa começar a entender. Mas para você começar o projeto de você, o seu, então você vai iniciar o projeto. Vamos supor que o supermercado aceitou o seu projeto. Então eles vão fazer. Antes de jogar esse projeto como um novo paradigma, ou seja, ele vai ser um novo modelo que outros supermercados vão usar, toda a população vai começar a usar para se tornar um paradigma. Então a gente tem que fazer esses questionários, tá? E verificar o qualitativamente e quantitativamente. Por quê? Porque aí você pode tentar aprimorar a sua, o seu projeto aí. Se você não tiver aceitação, ou dependendo das respostas das pessoas, você pode alterar o projeto no meio do caminho e aperfeiçoar ele. Ô, professor, Ah, no caso, para a gente ter uma precisão um pouco maior, se essas perguntas fossem feitas, vamos dizer, pela internet, seria bom a pessoa colocar o CPF, pelo menos, alguma coisa assim. Senão uma pessoa pode responder mais de uma vez, não é? isso. Então, aí é assim. Quando você vai jogar pesquisas, você precisa do número real de respostas, tá? Ah, teve um negócio que surgiu que é interessante, que vai direto do que você falou, Juliana. Teve eu não sei se vocês assistiram Big Brother, eu não acompanhava muito, mas eu vi algumas notícias e teve uma reclamação aí do pessoal da UOL. E agora? Era um que foi polêmico lá, acho que foi o Prior que saiu e estava dando que a outra ia sair, era uma outra pessoa com uma porcentagem muito maior. Acho que foi a que ganhou, hein? Não, a que ganhou foi até uma outra que ficou na final lá, pequenininha lá, que eu não lembro o nome da moça. Manu Gavassi? É, parece que tava, a Manu Gavassi estava com 70, 80%, 50, 60%, e o Prior estava com 30, 40%, e no dia da eliminação, quem saiu foi o tal do Prior, e a Manu ficou. Daí os leitores da UOL falaram assim, pô, meu, mas sua pesquisa tá furada. Como que você faz um negócio desse? Ou a Globo tá roubando. Daí ele falou, calma, pessoal, deixa eu explicar como funciona. A UOL, ela é aberta, tá? Desculpa, a UOL é fechada. Quando você faz a votação, você pode votar uma vez só, tá? E a da Rede Globo, ela é aberta. Você pode votar 500 vezes numa pessoa só. Então, é aí que a gente tira a realidade. Então, a realidade da Globo em porcentagem é completamente diferente da realidade que nem você falou, Juliano. Se eu colocar um CPF na pessoa, você vai ter uma situação real. Qual a porcentagem real estaria votando contra ou a favor? Então, a gente ia falar o seguinte, no real, a maioria das pessoas queria a tal da Manu fora. Porém, o que valeu foi o time dela, ou a torcida dela. Então, as pessoas que estavam falando, vamos mudar esse quadro, então eu pego lá e mando 100 mil votos lá e fico votando, 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 votando. Eu quebro a pesquisa, tá? É mais ou menos isso que você falou, não foi, Juliana? Isso. Porque dependendo do que né, você precisa ter uma precisão. Que nem se a gente for fazer uma pesquisa em relação aos habitantes de Jaú, vamos dizer. Para você ter uma relação de quantidade de pessoas que responderam, pessoas que não responderam, aí entra vários tópicos, né?
Só que aí você tem que ter certeza que cada um respondeu uma vez só. Sim, exatamente. Eu trabalhei numa cidade pequenininha, acho que tinha 20 mil habitantes. A gente falava que era mentira, que tinha só 15 mil. Porque quem ficava contando os habitantes é um cara que ficava sentado numa cadeira na rua, ele contava que a pessoa ia e quando voltava ela contava de novo. Mais ou menos isso que você falou, tá? Então, é exatamente isso. Se você precisa de uma situação séria, a qualitativa, como você vai qualificar o produto, talvez você possa deixar aberto, tá? Porque geralmente as pessoas não vão ficar colocando várias opiniões lá, ou a mesma opinião várias vezes. Mas a quantitativa, sim. A quantitativa eu acho importante ela ficar bem fechada para você ter um número real de pessoas que vão utilizar, de pessoas que têm interesse disso, de pessoas que como vão fazer. Eu acho que isso é interessante. Mais alguma Que nem, coisa? Pode falar. professor, que nem, eu vejo que aqui em Jaú é uma coisa que acho que todo mundo tem acesso. Acho que pelo menos todo mundo que acessa, vamos dizer, Facebook e vê, é a página do Tem Coisa, né? Sim. Lá eu acho que seria um canal assim muito legal para o pessoal fazer pesquisa, enquete, e eu vejo muito pouco isso. Eu acho que eu nem vi. E eles têm uma abordagem muito grande ao público, né? Que nem você vê que o pessoal comenta bastante, né? O pessoal reclama bastante, mas na hora de responder, de tentar transformar em alguma coisa diferente, né? O que acha, que não acha, o pessoal não pesquisa muito isso. Então, aí vai depender de vários fatores. Em sites assim vai depender de vários, em Facebook principalmente vai depender de vários fatores. É o foco que ele está querendo, toda essa parte. Tem geralmente as empresas que nem é difícil você falar que você vai jogar em algum lugar. O WhatsApp é um negócio interessante para jogar. Facebook é interessante para jogar. E aí você tem que ver o público que você quer atingir, né? Mas é interessante jogar onde tem maior público. Arlindo, me chamando, Arlindo. Mais alguma coisa, pessoal? Mais dúvidas? Mais sugestões? É que nem foi você que falou a semana passada. Ô, Juliana, foi você que falou o negócio dos manuais a semana passada? Foi, professor. Então, é a mesma coisa dos manuais. Se você fizer o que nem a gente falou de fazer o trabalho de pesquisa, tudo, fez. Daí você conseguir criar a ideia que eles estão errados e formular novos tipos de manuais. Você vai estar criando um novo paradigma sobre manuais, tá? E quando você for fazer um novo modelo, aí você vai ter que fazer essas pesquisas aí qualitativas e quantitativas para exatamente não acontecer o erro que acontece hoje, para ter tudo dentro dos manuais, como você falou, e todas as especificações. E aí, pessoal, mais dúvidas? Da minha parte, não. Ô, professor, você viu que dá pra levantar a mão agora, o negocinho aqui? Meu Tá, computador tem uma atualizou. mãozinha, mas eu não sei se ele aparece aqui. Levanta a mão aí, deixa eu ver. Ah, ele aparece. É, Só meu que se você não computador clicar de atualizou. novo, ele não abaixa. Rony, Leonardo, se vocês tiverem alguma pergunta, pode fazer pelo WhatsApp, que eu tô nele aqui. Vocês podem perguntar que eu respondo aí. Ninguém mais? Tudo tranquilo?
Bom, pessoal, o que eu tinha para passar para vocês de aula era isso, tá? Eu estou bolando uma lista de exercícios para vocês, para ir já adiantando. Assim vocês já vão dando uma estudada para as próximas provas, tá, pessoal? E vão valer nota os trabalhos, tá? Então eu vou bolar, vou mandar aí para vocês e vou colocar a data lá de previsão de entrega, desses me devolvem, ok? Tá ok, professor. Ok, professor. Tá, legal. Então é isso. Então, pessoal, se ninguém mais tem dúvida, se ninguém tem mais nada para acrescentar, a aula de hoje era isso. Deu para entender? Vocês têm alguma dúvida? Não, professor. Tranquilo? Deu pra entender, professor. Ok. Então tá bom. Então, para vocês, uma boa semana, bom final de semana, aliás, né? Que a semana acabou, é sexta-feira. Não vão beber muito hoje, não vai sair para balada, pelo amor de Deus, fiquem em casa. E até a semana que vem para vocês. Um bom estudo e até mais. Gente, leiam a apostila, tá? Leiam lá, tem mais exercícios, tem bastante. A gente aqui só faz não é um resumo, é a explicação do que está lá, mas tem muita coisa lá que dá detalhes lá que vocês precisam olhar, tá? Então acessem o AVA lá, façam os pré-aulas e pós-aulas para aumentar o conhecimento de vocês, ok? Ok. Então tá bom. Beleza, Professor. professor. Uma ótima Oi. noite, pessoal. Uma ótima noite. Ótima noite a todos para vocês. Bom final de Boa Obrigado. semana. noite, tchau. Bom final de semana. Tchau, pessoal. Até mais. Até mais. Até a Tchau, tchau. próxima aula. Tchau. Até a próxima.